a abrirem as suas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 21. Gênesis, capítulo 21. Vamos meditar na palavra do Senhor. Gênesis, capítulo 21. E nós vamos ler o versículo 8. Gênesis 21, 8. Tá? Diz assim, é sobre Isaac. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Amém? Vamos orar. Senhor, pedimos neste momento que o Teu Santo Espírito esteja operando, esteja agindo, tocando em nossos corações, ó Deus, conforme as necessidades que temos, que possamos meditar na Tua Palavra, nos alimentar da Tua Palavra e recebermos do Senhor a nutrição para a nossa alma. Te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Imagine, olha que coisa interessante, né? Isaac, filho da promessa, filho que veio a um casal já idoso, né? Em cumprimento àquilo que o Senhor havia falado, né? Que Abraão seria o pai de uma grande nação. E Abraão já estava velho, e Sara também. E quando o anjo falou para Sara e para Abraão que eles seriam ainda na velhice pais, né? Eles riram. O que significa Isaac mesmo? Riso, né? Tanto que o nome do menino é Riso. E Sara disse, porque se alegrarão comigo, né? Rirão junto comigo. Mas a princípio Sara riu porque ela descreu. E Deus deu a Abraão e Sara, deu o filho da promessa. E aquele menino era a alegria da casa, aquele menino era o testemunho de um milagre, né? Ele próprio era um milagre de Deus dentro daquele lar, dentro daquela família. E foi muito bem cuidado. Ele deveria ter algumas amas, né? Amas de leite, que se chamavam naquela época. Mas depois dele ser nutrido e preparado para a vida, diz que no dia em que ele foi desmamado, no dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa, fez um grande banquete. Por que será? O que significa? O que é tão importante assim? É que naquele momento houve o quê? Houve a percepção de que o menino tinha crescido, que o menino poderia se tornar mais independente, que o menino poderia começar a seguir os seus caminhos. E por isso aquele banquete, aquela festa, aquela alegria. Existem ritos de passagem, né? Na nossa vida também hoje em dia os costumes são diferentes, ninguém faz festa. Hoje em dia quando uma criança é desmamada, né? Mas nós temos outros rituais. Quais são esses rituais, os ritos de passagem? Ritos da maturidade. Existem alguns ritos, né? Um dos ritos que a gente lembra muito bem, quem tem filhos, é o primeiro dia de aula, né? Como que é o primeiro dia de aula? Alguém se lembra do seu primeiro dia de aula? A gente leva a criança lá, eu não sei se aconteceu isso com os irmãos, né? Mas é os pais chorando porque tem que deixar a criança, e a criança chorando porque tem que ficar num ambiente. Porque ali agora ela começa uma nova fase, uma nova caminhada. Indica que está havendo crescimento, que está passando de fase, não é isso? E assim a gente encontra na vida de Isaac também, né? Isaac tem alguns acontecimentos que são alguns ritos de passagem, que são ritos importantes. Por exemplo, se a gente for lá no capítulo 22, versículo 2, nós encontramos aqui um rito importante. Diz assim, então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaque,
a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Deus fala para Abraão, olha, sabe aquele filho que você ama, aquele filho que você é apegado, aquele teu único filho, o filho da promessa, entrega para mim. Será que é fácil? E ali acontece um ritual também de desapego, né? Além de ali estar a figura do sacrifício de Jesus, já lá no Antigo Testamento, né? Porque Isaac prefigurava isso, Abraão entregando o próprio filho, depois Deus providencia um cordeiro para o holocausto, mas ali também havia um desapego, porque muitas vezes os pais querem se apegar aos filhos, querem se amarrar aos filhos, querem ficar com o filho a vida toda, e a mãe também quer cuidar do filho. É como se quisesse amamentar aquele filho, não literalmente, mas durante toda a vida. E a questão é que para a maturidade, tem um chiado, né? É aqui, será? Deixa eu desligar aqui. Ok. Mas para o crescimento saudável de um filho, há necessidade de todos esses ritos. Temos mais um rito aqui interessante, só para nós introduzirmos esse assunto. Quando Isaac, depois da morte da mãe, ele teve que se desapegar também psicologicamente da sua mãe, né? Lá no capítulo 24, 67, diz o seguinte, Isaac levou Rebeca para a tenda da sua mãe Sara, fez dela sua mulher e a amou. Assim Isaac foi consolado após a morte da sua mãe. Então o consolo dele foi ter levado a Rebeca para a tenda, e ali consumado o casamento com Rebeca, e ali ele é consolado da morte da mãe. Não que a esposa fosse uma nova mãe para ele, mas na verdade questões interiores precisavam ser trabalhadas no coração. E aquela figura então feminina tornou-se importantíssima na vida daquele jovem, né? Nós encontramos também quando no capítulo 25, versículo 1, quando Abraão casa-se com Quetura, a outra mulher, né? Depois da morte de Sara, e tem um monte de filhos, e Isaac deixou de ser o único, né? Ele tinha aquele irmão Ismael que foi levado ao deserto, mas ele tinha que entender que a vida dele agora era numa sociedade plural. E isso daqui é interessante para nós, quando nós vivemos numa sociedade hoje que parece que ninguém desmamou, né? Os irmãos já perceberam isso? Parece que ninguém desmamou, parece que todo mundo, porque é assim, psicologicamente, aquele menino que não desapegou quando era pequeno, passa o resto da vida achando que o mundo, que a sociedade, que a igreja tenha que, de alguma forma, amamentá-lo. É como se o universo fosse um grande seio para ele, né? Nós vemos isso muito nos movimentos sociais, onde a mãe-estado tem que oferecer todas as benesses, né? Todos os benefícios, a escola tem que oferecer todos os benefícios, e cabe ao cidadão apenas abrir a boca e ir recebendo, sem a responsabilidade de construir algo. Ou mesmo na igreja, quando se tem a visão de que o pastor é aquele que supre, e o povo é aquele que recebe. Quando, na verdade, no reino de Deus, nós interagimos uns para com os outros, e na sociedade tem que ser uns para com os outros. E a gente precisa passar por um processo que a gente chama de maturidade, porque se não amadurecermos, nós ficamos estancados numa época e ainda viveremos como se não tivéssemos sido desmamados. Eu vejo isso muito nos discursos políticos, né? Como que é o discurso político? É como se o político trouxesse um grande seio e dissesse assim, olha,
o meu projeto social, eu vou dar para você casa, eu vou dar comida, eu vou dar gás, eu vou dar gasolina, eu vou... E as pessoas, nunca se passa pela cabeça que você agora é um homem, você agora é uma mulher, você agora é maduro, esse mundo não é tão fácil, você vai ter que se esforçar, você vai ter que lutar, você vai ter que trabalhar, você vai ter que ter méritos, você vai ter que galgar, que conquistar. Toda falta de maturidade é doença, seja secularmente, seja dentro do meio cristão, do meio evangélico, seja na igreja. Eu gosto muito de tratar as pessoas e os irmãos sempre como pessoas maduras. Eu sei que existem fases, e a Bíblia fala dessas fases, né? Fases em que nós estamos ainda na época do leite. Quando você aceita Jesus como Salvador, como é que é? Quando você aceita Jesus como Salvador, você tem que aprender. É leitinho isso, tá? Quem é Jesus? Que a palavra é inspirada. Você aprende os primeiros versículos da Bíblia, né? Qual o primeiro versículo que nós aprendemos na escola dominical? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E o próprio Deus dando exemplo de, vamos colocar entre aspas, né? Vamos fazer aqui uma visão que a gente chama de antropopática, atribuindo um sentimento humano a Deus, né? Mas demonstrando maturidade, entregando o próprio filho, desapegando do filho. Porque o filho a gente quer cuidar, segurar e não deixar sofrer. E Deus entrega o filho, Deus amou o mundo de tal maneira que entrega o próprio filho. Assim como Abraão entregou o seu único filho. Assim como o Senhor pede os nossos filhos para que trabalhem na obra do Senhor. Maturidade. Os filhos um dia vão casar. Os filhos um dia vão constituir uma família. Vão ter a responsabilidade. E tudo isso faz parte da maturidade. Mas vivemos hoje numa sociedade onde houve um estacionamento em termos de crescimento e maturidade. Muitas vezes por parte dos pais, criando uma interdependência em relação aos filhos, não deixando o filho ir. Porque o normal é o filho ir, né? Que tal aquele filho com 50 anos chegando assim, dizendo: Miriam, cadê minha mesada? O que você faz? Certa mesa na cabeça dele, né? Isto é, com 40, 50 anos, né? Ah, mamãe, esse mundo é tão cruel, né? Agora que se descobriu isso. Eu já descobri faz tempo, pelo tanto que já sofri. Maturidade. E na igreja a maturidade também precisa acontecer. Lá no livro de Hebreus, vamos abrir lá no capítulo 5, nós encontramos um problema muito grave que acontece muitas vezes dentro da igreja. Hebreus capítulo 5, que é o escritor de Hebreus, ele pega e diz assim, ele fala de um personagem chamado Melquisedeque, e ele diz, olha, eu tinha muito que dizer sobre Melquisedeque. Melquisedeque, que era rei de Salém, Melquisedeque, que era um sumo sacerdote na época de Abraão, e Abraão deu os dízimos a Melquisedeque. Eu queria falar mais sobre isso, mas é um assunto tão complicado, é um assunto tão difícil, e agora eu não posso falar.
é que o escritor diz aqui. Por que ele não pode falar? Ele não pode falar, e ele diz assim, olha, vocês já deveriam ser mestres, vocês já deveriam ser entendidos, pelo tempo que vocês já conhecem a Jesus, mas hoje ainda é necessário dar para vocês, o quê? Leitinho. Está aqui no livro de Hebreus, diz assim, ó, quanto a isso, isto é Melquisedeque, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender, embora a esta altura já devessem ser mestres. Vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. O escritor aos Hebreus está dizendo, olha, vocês já eram para estar comendo churrasco, sabe? Mas vocês estão comendo, estão bebendo leitinho, vocês não desmamaram. Vocês não desmamaram. E é muito importante no processo, quando a gente entra na igreja do Senhor Jesus, que tem aquele primeiro período, que é o período do leitinho, sabe? A gente ensina a musiquinha, como é que é a musiquinha, Rebeca? 3 palavrinhas só, né? Quem é que aprendeu essa música? Hã? Eu aprendi de cor. Eu canto meio ruim, né? Perto das meninas agora. Deus é amor. E a gente aprende, né? A musiquinha. E a gente aprende porque Deus amou o mundo de tal maneira. E a gente vem aqui na frente, daí a Vitória fica dormindo e coçando a barriguinha. Não é assim que fazia quando era pequenininha. Mas, depois de algum tempo, se continuar no leitinho, e continuar procurando o peito da mãe, o que significa? Imaturidade tem problema, né? Tem problema. E no reino de Deus as coisas acontecem assim também. Nós não podemos ter um povo de Deus infantil e que não desmamou. Como que a gente sabe se alguém que participa da igreja do Senhor ainda não desmamou? Porque ele vem para a igreja para dar ou receber? Para receber, né? Eu vim buscar minha bênção. Eu vim aqui para ser fortalecido. Eu vim aqui para conseguir algo. Eu vim aqui para pedir a minha cura. Eu vim aqui para pedir a minha libertação. Eu vim aqui para pedir que o Senhor faça isso, que o Senhor faça. Eu vim aqui porque eu quero receber. Mas é interessante que a igreja do Senhor é diferente. A gente vem para quê mesmo? Para adorar. A gente vem aqui para dar. A gente vem aqui para servir com os nossos dons, com os nossos talentos, para entregar a nossa vida, para entregar o nosso coração, para exaltar o Senhor, para trazer uma palavra. Imagine que sonho, né? Eu estou pregando aqui, de repente o Espírito Santo revela uma palavra aqui para Miriam, né? Uma palavra importante, e ela é tão compungida pelo Espírito, ela levanta a mão e diz, pastor, eu preciso falar algo para a igreja. E o Senhor pega e fala, daí o irmão ali também levanta, porque quando é dada a palavra a um, o outro se cala, né? Pelo menos é assim que está escrito na minha Bíblia. E a gente vai edificando uns aos outros, e descobre, tem um irmão passando fome, eu vou levar alimento. Tem um irmão lá
com dificuldade, que não pagou a conta de luz porque está desempregado, eu vou lá abençoar. Eu quero dar, eu quero entregar, eu quero abençoar, eu quero servir. Mas nem sempre é assim. E quando a gente quer falar de coisas mais profundas, camadas mais profundas da palavra do Senhor, e daí cai nisso aqui, ó, que nem o escritor aos Hebreus, né? Ele não pôde falar. Ele precisava voltar para os rudimentos. É interessante quando ele fala quais são os rudimentos, a gente fica assustado, né? Porque são rudimentos, e daí o pessoal diz, não, mas eu nunca ouvi falar disso, né? Vamos ver aqui quais são os rudimentos, tá é continuação do texto, ó. Capítulo 5, lá no finalzinho, fala que o alimento sólido é para os adultos, né? Os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Daí no capítulo 6 diz, portanto, deixemos os ensinos elementares. É para deixar os rudimentos a respeito de Cristo. Sabe o que é o rudimento a respeito de Cristo? O que é? É uma doutrina chamada cristologia. O escritor aos Hebreus diz que cristologia é rudimento. E o que é cristologia? Nessa época aqui era a época que eles estavam discutindo se Jesus era Deus ou não era Deus, se ele era meio Deus e meio homem, se ele era totalmente homem ou se ele era totalmente Deus. E eles discutiam lá arduamente se Jesus era só uma aparência, se ele realmente morreu na cruz, se não morreu na cruz. Isso é rudimento. Hoje em dia nós já sabemos, pelo estudo da palavra, Jesus é Deus, que se fez carne, que habitou entre nós, que se faz presente no culto, que enviou o Espírito Santo, que unge, que enche, que capacita. Segunda doutrina, e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento. É a segunda doutrina que ele diz que é rudimento, de atos que conduzem à morte, da fé em Deus. Fé em Deus é rudimento. Sabe, tem muita gente querendo receber bênção, né? Mas não entende o rudimento. A Bíblia diz que sem fé, o que é? É impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima do Senhor creia que Ele existe e que é galardoador daquele que busca Ele. O escritor diz que os ensinos da fé são rudimentos e muita gente não sabe. Pastor, ore por mim porque eu estou doente, estou enfermo. Os irmãos se lembram quando aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, como que ela foi curada? Os irmãos se lembram? Ela tocou em Jesus, né? E daí tinha uma multidão, todo mundo se apertando lá. E daí aquela mulher, ela disse consigo mesma, consigo mesmo, ela falou, se tão somente eu tocar nas suas vestes, ficarei sã. E ela tocou em Jesus. E Jesus olha e diz assim, alguém me tocou? Porque eu percebi que de mim saiu poder. Não foi assim? E daí aconteceu algo, os discípulos disseram, a multidão está te tocando. Como que o senhor está dizendo? Aquela mulher tocou de uma forma diferente. E aqui nós encontramos um princípio da fé extremamente importante. Ela tocou em Jesus e de Jesus saiu virtude e poder para curar. Mas ela recebeu a cura por quê? Jesus olha para ela e diz assim, mulher, a tua fé te curou. E eu pergunto, ela foi curada porque saiu virtude de Jesus? Ou ela foi curada porque tinha fé para ser curada? Hã?
As duas coisas. Se você olha da perspectiva de Jesus, dele saiu virtude. Se você olha da perspectiva da mulher, a mulher tinha fé e falou: se eu tão somente tocar, porque tinha muita gente tocando em Jesus, mas não tinham fé. Tem gente que toca em Jesus por curiosidade, né? Vem na igreja, eu vou lá naquela igreja, vamos ver se vai acontecer alguma coisa, estou precisando de uma bênção, eu vou lá testar. E eu quero dizer o seguinte, não vai receber nada. Porque tem que ter fé. Essa questão da fé, que aqui é colocada... Desculpem, hoje a tosse está um pouquinho... Essa questão da fé, ela é extremamente importante, né? Uma vez, está lá em Marcos, no capítulo 11, uma vez Jesus falou assim que se alguém dissesse ao monte, vamos ver se eu encontro aqui. Eu acho que não é o 11. Mas os irmãos vão lembrar do texto, né? Oi? Isso mesmo, obrigado, Israel. 11:23. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-te, atira-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim será feito. E a gente fica pensando aqui, poxa, mas será que a gente pode falar para o monte para se atirar no mar e vai acontecer? Jesus, ele dá aqui o segredo, que é um princípio da fé, que é um princípio essencial. Crer com o coração. O que é crer com o coração? É quando, Israel falou sobre a palavra, é quando a palavra está tão entrelaçada no nosso coração e está tão envolvida nas nossas sinapses aí, no nosso cérebro, que a gente raciocina em torno da palavra, pensando a palavra, falando a palavra, porque muitas vezes a pessoa diz que tem fé, mas é uma fé exterior. Ela diz, eu tenho fé, mas ela olha a fé do lado de fora. Agora, quando a gente fala as palavras da fé, porque essa fé está entrelaçada no nosso coração, já faz parte da nossa mente, do nosso corpo, do nosso ser, do nosso espírito, da nossa alma, porque tanto nós comemos essa palavra, que essa palavra já virou leite que nutre o nosso ser interior, e daí essa palavra é fluída pelos nossos lábios, e aquilo que sai já não é palavra do Ismael, não é palavra do Israel, não é a palavra da Marilda, mas é a palavra de Deus, e essa palavra se executa, porque faz parte do nosso ser. Isso é crer com o coração, não é crer da boca para fora. E Jesus fala, se você crer com o coração... Tem um grande evangelista de 1800 e pouco, eu fico muito triste quando a gente cita grandes evangelistas e pregadores, e a gente tem que falar 1800, né? Eu queria muito falar 2020, né? 2019, mas tem um grande evangelista, que ele é de 2018, de 1800 e pouco, e ele era um homem muito rude, rústico, não sabia ler, nem escrever. Ele se casou com uma mulher que ensinou ele. Ela falou, Smith, eu vou te ensinar. O nome dele é Smith. Eu vou te ensinar a ler e a escrever. Pegou a Bíblia e começou a ensinar. Aquele homem aprendeu a ler
e a escrever na Bíblia com a sua esposa. Ele viveu cerca de 80 anos e ele nunca leu outro livro que não fosse a Bíblia. Eu não quero incentivar ninguém, porque eu mesmo leio diversos livros, né? Os irmãos aí na faculdade têm que ler, a irmã faz direito, tem que ler muito, tá certo, tem que ler mesmo. Mas eu estou trazendo esse exemplo, porque esse grande evangelista leu o livro principal que existe, que é a Bíblia. E esse livro passou a fazer parte do seu vocabulário, do seu entendimento, das suas células, do seu ser, da sua palavra. E ele se tornou um dos maiores evangelistas e era um homem que, segundo os relatos, em nome de Jesus, ele orava pelo enfermo e aquele enfermo saía, paralítico saía andando, o cego. E quando isso acontecia, ele não se surpreendia, sabe por quê? Porque ele estava tão impregnado do Evangelho, que ele pensava, assim como Jesus fez, e Jesus mora em mim, Jesus vai continuar fazendo. Então, para ele era normal. Levaram no culto lá um homem com câncer, né, em estado terminal, já estava no paliativo, e ele viu aquele homem na maca, chegou lá, orou por aquele homem, o médico estava do lado, e daí o médico falou, não, para ele faça uma oração de despedida. Ele falou, não, ele está curado. O médico disse, não está curado. Ele falou, está curado sim. Daí ele continuou pregando e fazendo o que tinha que fazer, sem se preocupar. Sabe por quê? Porque a palavra fazia tanto parte dele, que ele tinha certeza que o cara estava curado. Levaram o homem de maca embora. Antes de terminar o culto, aquele homem veio correndo para dentro do culto. Pastor, eu estou aqui. E aquele pastor, senta aí então. E continuou o culto. Crer com o coração. Quanto tempo a gente perde sem ler a palavra de Deus. Nós encontramos lá em 1 Pedro capítulo 2, um conselho do apóstolo Pedro. Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 2. Olha o que diz aqui, ó. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para por meio dele vocês cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Então, no início da nossa fé cristã, irmãos, leite genuíno e puro da palavra de Deus. Quando uma criança espiritual recebe Jesus como Salvador e Senhor, a responsabilidade da igreja é que nem a responsabilidade que nós temos quando temos neném engatinhando em casa. O que o neném engatinhando em casa faz? Se tiver uma barata morta no chão, o que ele vai fazer? Porque o recém-nascido espiritual é a mesma coisa. Daí chega alguém batendo lá, dizendo que só serão salvos 144 mil, e aquele bebê, nossa, olha, né? Ou bate alguém dizendo que Deus é mãe, Deus não é pai, que nem aconteceu essa semana. Tá. Chega alguém dizendo que é profeta. Chega alguém dizendo que sabe a data da volta de Jesus, sendo que o próprio Jesus falou que nem ele sabia. Imagine, o cara veio aqui e diz que sabe. Ele disse, isso daí não foi revelado. Só o Pai sabe. Nem os anjos e nem o Filho sabe. E vai comendo barato. Se tiver um percevejo, os irmãos sabem o que é percevejo, né? Cada região tem uma palavra, isso é taxinha, né?
tiver taxinha, percevejo assim no chão, o que a criancinha vai fazer? Vai pôr na boca, né? Uma vez falaram para uma criança, olha, é o seguinte, papai vai sair, tem esse feijão que está aqui em cima da mesa, não enfie no nariz, que é perigoso. O que a criança vai fazer? Pegar o feijãozinho e enfiar no nariz, evidente. Então, o bebê, ele tem essa imaturidade. Agora, nós, que já somos experimentados na palavra, é inconcebível nós olharmos tantas maluquices que estão acontecendo no mundo cristão e a gente se alimentar disso. A gente precisa do genuíno leite espiritual. O apóstolo Paulo teve um grande problema com uma igreja imatura. E nós vamos terminar lendo lá em 1 Coríntios, no capítulo 3. Quando Paulo pega e diz assim, irmãos, 1 Coríntios capítulo 3, a partir do primeiro versículo, Paulo diz assim, irmãos, eu não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Que coisa difícil falar na igreja, né? Eu não estou podendo falar como a espirituais, mas como a carnais. Como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque são carnais. No reino de Deus, existem aqueles que são carnais. E daí, os que são carnais, as obras da carne acompanham, né? Isto é aquele indivíduo que não cresceu para a maturidade cristã, diz assim, porque ainda são carnais. Qual a diferença de colocar entre aspas aqui, um crente carnal e um pagão lá da carne? Qual a diferença? Alguém sabe? Nenhuma. Quando nós não conseguimos diferenciar o crente do incrédulo, é porque esse crente é carnal. Ele é movido pela carne. Ele é movido por suas próprias emoções, inclinadas para a morte. Paulo ele diz assim, porque visto, no versículo 3, porque ainda são carnais, porque visto que há inveja, divisão entre vós, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Não cresceram. Um dos lugares mais improváveis de uma fofoca é interessante, né? Porque quando está o espírito humano ali, que ainda não está regenerado, a fofoca aparece, tá? Então, uma vez eu estava subindo um monte, com um monte de gente ali, né? Estava subindo o monte Anhangava, né? Como é que é o nome daquele monte mesmo? Os irmãos foram juntos? Estava subindo um monte, era difícil chegar lá em cima, porque escorregava, tinha umas pedras lá. E nessa subida do monte eu deixei dois para trás, que é o Israel e a Rebeca. A Rebeca não conseguiu subir o monte, Miri, porque ela disse que o calçado dela estava escorregando, daí Israel eu cuido dela, ficaram para trás. Só que antes de eu deixá-los para trás, nós tínhamos subido um lugar íngreme assim, que precisava pegar uns ganchos e subir assim, e a Rebeca e Israel subiram lá. E eu estava lá no alto do monte, pensando, olha que vista, se bem que não dava para ver, tinha muita serração, mas é um prazer chegar lá no alto. Qual a probabilidade de ter fofoca ali?
Qual a probabilidade de eu saber o que está acontecendo com Israel lá embaixo, que não subiu? Muito pouca, né? Daqui a pouco chega alguém lá, tem um menino lá e uma menina que estão quase caindo. Né? Como é que é esse menino? Ele é assim, assim, assado, está vestido assim, a menina tem uns cabelão. E eu lá em cima pensando, meu Deus, é a vitória o Israel. Eu recebi a notícia lá no alto. E para descer agora, para ir socorrer eles, eles estão de frente lá, descendo no lugar, quase caindo de cara no precipício. Eu estou dando esse exemplo porque, na verdade, não estava acontecendo nada disso, tá? Mas, olha, quando existe a parte mundana, as histórias chegam, né? E chegam distorcidas. E nós que somos espirituais, no sentido de que nós temos essa relação com Deus espiritual, que nós temos o enchimento do Espírito, que nós seguimos aquela palavra de Efésios que diz o quê? Não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. E continue enchendo, para que possamos andar com o Senhor. Essas coisas já nos trazem, a presença de Deus já nos traz o discernimento. Para os irmãos saberem o resto da história, eu desci e eles estavam bem. Eu perguntei, mas você estava descendo de frente, quase caindo? Não! Era a história. A importância de uma igreja ser cheia do Espírito. Paulo diz, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Porque se alguém não come essa palavra, não ama essa palavra, não coloca para dentro essa palavra, não se fortalece dessa palavra, não busca camadas mais profundas dessa palavra, essa pessoa é semelhante ao homem natural, sem Deus. Como que é o homem natural? Vamos ler no capítulo 2, no versículo 14. Diz assim, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. E não é capaz de entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas. Olha que promessa, hein? Quem é espiritual, discerne, tem entendimento, não está órfão, não está sozinho. Quem é espiritual é aquele que passou pelo novo nascimento, que se permitiu encher do Espírito Santo de Deus, que come agora alimento sólido da palavra de Deus, que coloca a palavra dentro do ser e aquela palavra se torna uma palavra com a sua palavra. Entende isso? Quando a gente encontra alguém assim, pode deixar colocar a mão na sua cabeça daí. Que a bênção de Deus é certa. O apóstolo Paulo uma vez aconselhou o Timóteo. Ele disse assim, a ninguém imponhas precipitadamente a mão na cabeça. Mas quando se encontra alguém assim, se permita. Porque o poder de Deus vai se manifestar. A vida vai ser transformada. O coração vai ser quebrantado. E o milagre de Deus vai acontecer. Amém? Vamos orar. Santo e eterno Deus,
Obrigado pela tua palavra, que é o genuíno leite espiritual. E obrigado porque quando nós começamos na tua palavra, o Senhor nos leva ao crescimento, à maturidade, ao desenvolvimento. Pedimos isso para a nossa igreja, para a nossa vida, o derramamento da tua graça e do teu poder, ó Deus. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.